A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a primeira sessão do E-Social, falando do TOTS Responde, agora em 2021. Espero que estejam todos bem com esse período muito louco que a gente viveu em 2020, na pandemia, e que estejam todos saudáveis, apesar de tudo. Me chamo Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos aqui dentro da TOTOS, e esse time da consultoria é responsável por apoiar os nossos times de desenvolvimento e atendimento em todas as questões de legislação. Tá? Com relação ao E-Social, nós fazemos parte de alguns grupos, né, que estão vinculados junto com o governo, e acho que 2008, 2009, a primeira reunião que a gente foi, faz muito tempo. Tá? Eu sou formada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário. Alguns recadinhos básicos. Este webinar, ele está sendo gravado, tá? Então depois a gente vai disponibilizar para vocês o material. Na ferramenta agora já está os dois PPTs, tá? Então o evento ele é dividido em duas partes. A primeira nós vamos falar um pouco de conceito e conteúdos de relevância com relação ao E-Social. E na sequência, a linha de produtos Proteus vai apresentar algumas informações importantes também. Microfone de vocês fica fechado do início até o fim da apresentação, tá? Então, na ferramenta, tem uma parte que chama perguntas. As dúvidas vocês podem ir colocando mesmo durante a apresentação, que a gente vai tentando responder. E no final, sobrando um tempinho, a gente vai abrindo o microfone e lendo as perguntas que são mais recorrentes para tentar ficar um pouco mais dinâmico, tá bom? Vamos lá um pouquinho. Eu não vou me adentrar muito em questões de fundamento e teórico, porque todos que estão aqui, eu garanto que todo mundo já sabe o que é o E-Social, né? Mas só para a gente ter um demarco, ele veio pelo decreto, oficialmente pelo decreto 8.373 de 2014, e a proposta é que unifique todos os dados com relação à parte trabalhista, né? Alguns clientes podem ser novos dentro da sala, então só para que vocês tenham também algumas informações, a TOTOS participa de alguns grupos de trabalho junto com o governo, né? Então nós temos o grupo das empresas piloto, que é um grupo formado pela Receita Federal para os projetos SPEDs. O que são esses grupos? No das empresas piloto, por exemplo, a Receita costuma chamar essas empresas que fazem parte do grupo para algumas validações. Então, mudou o ano, né? Nós vamos ter informações novas para os módulos do SPED. Pode ser o contribuições, pode ser o ECD, pode ser o próprio E-Social. E aí, normalmente, essas empresas são chamadas para fazerem uma validação, olharem esse layout e darem opinião prática do dia a dia de como acontece. O GT Confederativo ele é um grupo de trabalho formado pelas federações e confederações do Brasil, um grupo de trabalho do Segurança e Saúde, que também faz a mesma questão de validar, mas relacionada à SST, um subgrupo de layout, onde a gente faz a análise dos layouts antes de sua publicação, tá? O grupo da REINF, que talvez seja um grupo que agora a gente precise até aproximar um pouco mais, né? O REINF, ele surgiu dentro do E-Social e foi isolado no módulo do SPED, porque para ele deveriam migrar todas as informações que não diziam respeito a trabalho, tá? E um grupo de homologação. O que é esse grupo de homologação? A TOTOS, assim como outras empresas de software, homologa junto com a SERPRO a liberação de novos layouts. Então, antes que esses layouts sejam populados no ambiente restrito, a SERPRO chama essas empresas para fazerem validação e nós aproveitamos também para homologar o nosso sistema. Então, tudo isso acontece antes que a gente possa liberar qualquer pacote para o mercado. A gente valida os nossos produtos e valida a operação também junto à SERPRO. E estou explicando bastante da homologação para falar algumas coisas. Embora a gente participe de todos esses grupos, em 2020 nós tivemos um ano muito atípico, né? Muitas reuniões não ocorreram e com o governo isso foi mais acentuado. Tá?
No segundo semestre em diante, algumas reuniões virtuais aconteceram, presencial não aconteceu nenhuma durante o ano inteiro. Nós temos um layout do e-social simplificado, que a gente vai apresentar aqui neste evento, mas o que é mais importante e relevante, a gente ainda não tem uma data para homologar isso junto com o Serpro, tá? Então, a gente ainda não tem pacote a ser entregue nesse sentido para poder liberar o mercado. Nesse sentido, a gente está trabalhando, né, com toda a parte de desenho, de estrutura, mas nós não temos ainda um cronograma de quando nós poderemos testar junto ao CEPRO todas as alterações do layout simplificado, tá bom? A gente vai realizar algumas apresentações aqui hoje, mostrando qual é o planejamento da TOTUS, mostrando qual é o planejamento, inclusive, do que o governo vem pela frente e vem trazer, mas já tenham em mente que ainda faltam alguns pedaços, tá? O cenário que nós temos hoje ainda é este empregador fazendo as suas entregas para diversos órgãos do governo, com diversos layouts, e a proposta do e-social, desde os seus primórdios lá atrás, foi que se fizesse uma única via de comunicação do empregador e o governo buscasse os dados através deste canal, tá? O ambiente do e-social, ele prevê duas formas, né, que é o produção restrita, que é um ambiente de teste. Esse ambiente de teste não é o mesmo que eu acabei de explicar para vocês de homologação, tá? O ambiente de teste fica aberto para todos, muitos aqui com certeza já utilizaram para validar informações, e esse é aberto ao mercado. Antes de abrir, de ter novidades no restrita, aquele grupo de homologações, ele tem uma questão diferenciada, que é validar sim os nossos produtos e validar a operação do governo dentro do ambiente do governo. Como eu comentei, são realizados testes direto em loco na Serpro. E a gente não tem ainda uma agenda diferenciada para homologação, justamente pelas questões de segurança. Ainda estamos em período de pandemia, infelizmente, e a gente ainda não sabe quando vai conseguir homologar lá. Então é diferente, tá bom? O que a gente homologa junto à Serpro é um passo antes dele ser liberado na produção restrita. Eu vou apresentar datas, porque o governo já liberou datas de liberação, já divulgou, né, datas de liberação deste layout simplificado, e aí a gente já vai trabalhar também com isso. O que já existe hoje? E aí vocês vão falar assim, empresas do grupo 1 e 2, isso daqui a gente já está cansado de ver, exato. Mas nós temos também alguns clientes que pertencem ao terceiro grupo e que esses vão começar a fazer um pedacinho a mais em 2021, tá? Dentro do ambiente do e-social e do ambiente da Renf, eles se comunicam com a DCTF Web, e na DCTF Web é impresso a DARF numerada para recolhimento do INSS, da Previdência. O que nós teremos de novidade aqui em 2021 é o recolhimento do Fundo de Garantia. Então, através do ambiente do e-social, será também administrado a arrecadação do Fundo de Garantia. Essa movimentação ela já está certa, ela já ocorreu. A pasta da Secretaria do Trabalho vem atuando fortemente no desenvolvimento. Em algumas empresas já estão trabalhando, inclusive, nos testes, e o FGTS Digital vem com uma promessa de implantação a partir de maio de 2021. Composição do comitê gestor. Aqui eu destaco em negrito os dois grandes órgãos, que é a Secretaria do Trabalho e a Secretaria da Receita, que fazem a coordenação conjunta do que hoje é o projeto e-social, tá? Além do trabalho e da Receita, a gente tem a Secretaria de Produtividade e Emprego, a Secretaria da Desburocratização e Gestão do Governo Digital e o INSS. A Secretaria da Desburocratização foi uma das que trouxe muito forte a questão de simplificação do e-social. E atrelado a tudo isso, no universo do RH, a gente tem também um governo digital que tem modificado as coisas, né? Antes da era e-social, a gente fazia muita coisa no papel. E aí o governo vem levando tudo isso para um ambiente mais informatizado.
E aí vamos falar um pouquinho de simplificação e substituições, de fato. Eu trouxe esse print num responde que nós fizemos já no passado. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um print da tela do governo do mês 7 de 19. Foi aqui que a gente começou a ter um vislumbre do que seria essa simplificação e modernização, tá? Essa simplificação foi dividida em duas etapas. A primeira etapa dela veio através da nota técnica 15 e a segunda efetivou-se agora com esse layout do e-social simplificado. Algumas premissas desde lá de trás elas já estavam estipulado, né, que era manter uma questão de integridade. Eu só vou solicitar informações que eu, governo, não tenho em absolutamente nenhum item, né? Falando de uma coisa bem simples, né? Quando eu digito lá o número do CNPJ, a Receita já sabe quem é a minha empresa. Então, eu não preciso ter dois campos, um indicando o nome, a razão social, e outro indicando o CNPJ. Basta indicar o CNPJ. Esse é um exemplo pequenininho, mas é só para vocês entenderem. Dentro do cenário que a gente já comentou, que é esse empregador fazendo a entrega para diversas obrigações e diversos lugares, a gente já tem essa proposta do e-social que já trouxe algumas modificações. Opa, foi rápido. Então, de todas as obrigações que estão aqui, eu já destaquei 4 que o e-social já substituiu. Então, a gente já não tem mais CAGED, de uma forma geral. Livro de registro dos empregados também já está dentro do e-social. A GPS, né, que é o recolhimento previdenciário para as empresas do grupo 1 e grupo 2, e a própria RAIS. Então, para essas empresas, o e-social já fez uma diferença, porque tudo bem, eu tenho que entregar o e-social, mas agora eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a RAIS. Eu não tenho que cumprir mais uma nova obrigação, ela já estava lá dentro. E aí, entrando no processo de simplificação, nós tivemos, em 2019, uma medida provisória, que foi a 889, que trouxe a possibilidade de exclusão do e-social, isso, graças a Deus, num processo de conversão de lei. Quando veio a Lei da Liberdade Econômica, nós temos o artigo que fala sobre a simplificação e substituição do e-social por um projeto mais simples e de única entrada, tá? Por isso é obrigatório, sim, a virada para atender um requisito de lei. A Lei da Liberdade Econômica 13.874 tem lá o seu artigo que fala explicitamente sobre a simplificação e a substituição do e-social, tá? Durante muito tempo a gente falou que provavelmente ele seria alterado o nome, porque voltar atrás seria quase impossível. Mas já que não poderia ser mais e-social, que então provavelmente haveria uma troca de nome. Superamos, o governo superou tudo isso, ficou o e-social agora com o e-social simplificado. Teve uma época também que a Receita chegou a abandonar o barco, que foi a época dessa medida provisória. Isso também já foi restabelecido, a Receita faz parte do comitê gestor, não só agora faz parte, como voltou a coordenar, mas mostrou uma fragilidade muito grande do projeto e-social. Talvez com uma medida provisória ou com simples lei, o projeto poderia sair do ar. E com isso tudo fez com que a Receita levantasse uma problemática. Por lei, a Receita tem o sigilo com relação às tributações no Brasil. É do âmbito da Receita essa fiscalização e verificação. E aí, toda essa movimentação fez com que a Receita levasse para a sua obrigação prima, que é o REINF, algumas informações. Vocês vão ver aqui no layout que a gente vai apresentar. Ainda não está certo, porque lá no REINF não apareceram tudo ou todas as informações que saiu aqui do e-social, mas a gente já tem informações do que vem pela frente. É óbvio que, participando de todos esses grupos que a gente participa, a gente tem tentado arduamente explicar qual é o reflexo disso para o Brasil. Não é nem para o desenvolvimento de software, tá bom? Mas sim para o operacional das empresas. Porque no ano que a gente fala muito de implantação de LGPD, levar a folha de pagamento para dentro de uma obrigação que não é do RH, levar a folha para dentro do REINF, é algo de impacto enorme em todos os contribuintes.
Mexer no software, se tiver que fazer, obviamente que a TOTVS fará, mas o problema não é pura e simplesmente software, e sim o que tem dentro de toda essa movimentação. A gente tem tentado dissuadir a Receita, mas, sendo sincera, muito provável que isso não ocorra, tá bom? Com tudo isso, no final de 2020 veio também um projeto que chama Descomplica Trabalhista. Esse projeto ele já caducou, acho que umas 300 normas na parte do RH. Então são leis que ainda estavam ativas desde 1970, desde 1980. Então tem coisa que já mudou muito, porque mudou realmente a nossa realidade, mas a legislação ainda tinha ela ativa, né? O Descomplica Trabalhista veio no primeiro fórum, né, trazendo uns 300 mais ou menos normativos que foram caducados. E aí eu até deixei aqui um QR Code, caso vocês tenham interesse em olhar quais são os itens que caíram por terra, vale a pena. Vamos ao que interessa, o e-social simplificado, tá? Então, essa mudança toda do e-social nos dá aqui, como desenvolvedores de software, um trabalho grande, e esse trabalho vai chegar em vocês com certeza, né? Para fazer uma simplificação, está sendo necessário algumas horas de desenvolvimento, não é simplesmente desligar as coisas. A gente precisa garantir a integridade de tudo que funcione, né? E nós temos um legado e uma obrigação com relação a tudo isso. E o que a gente entende é que muitas coisas que o e-social trouxe fez com que o universo do RH no Brasil evoluísse, eles precisam em alguns momentos serem mantidos, né? Então, nós temos sim algumas premissas com relação à simplificação do e-social, né? Que a substituição de obrigações acessórias, não adianta implementar um e-social e não desobrigar o contribuinte às demais coisas que ele já faz, né? Que senão seria só mais um item naquela caixinha lá do que eu tenho que entregar. A ideia é que ele substitua muito mais, né? E aqui a gente já vai falar um pouquinho do que está acontecendo. Se o governo já tem a informação, não precisa me pedir de novo, né? Já está aí na base do governo. Então essa é uma das premissas também que consta dentro desse layout. Existe uma modernização com relação ao sistema, uma integridade para que tudo continue funcionando, e algumas novidades que esse layout nos traz, sem sombra de dúvida alguma, é a redução de número de eventos, redução de campos, né? Isso é muito grande, e isso traz também uma questão que a empresa precisa tornar ciente. Então, de repente, a minha empresa implementou uma política de cargos e salários porque o E-Social pedia qual eram as tabelas de cargo, né? Ele impulsionou uma novidade para dentro, uma realidade para dentro das empresas e que agora ela deixa de ser obrigatória. Porém, se a empresa já fez um investimento em tudo que estava ali previsto, não é porque simplesmente o E-Social deixou de exigir que vale a pena a gente voltar atrás, não é mesmo? Então, são essas as indagações que não só o software vai levar para vocês, mas que vocês precisam discutir internamente nas suas empresas da mesma forma, tá? Quando a gente fala de flexibilização de regra, é algo muito legal, né? Ficou mais fácil? Ficou, mas tudo é uma via de mão dupla, tá? Então, vou explicar uma opinião minha, Elisângela, não é TOTVS falando, agora sou eu, Elisângela. A gente hoje, dentro do e-social, se eu mandei uma admissão e não mando a folha desse funcionário, eu não consigo fechar a folha, né? Uma das regras flexibilizadas é esta: eu vou conseguir fechar a folha a qualquer momento. E aí, eu não mandei a folha do funcionário, não tem problema, você vai fechar a folha, vai recolher os impostos do que está ali, e mais adiante, foi você que fez a obrigação, a folha é sua, o governo tem todos os dados para fazer uma fiscalização. E aí a competência do governo é fiscalizar, a obrigação da empresa é declarar, né? Então, algumas regras que foram retiradas, elas trazem essa obrigação de verificação e validação muito mais para o contribuinte, tá? E a gente vai comentar sobre elas também. A facilitação na prestação de informações, né? Ficou mais fácil com relação à previdência, sim. Utilização única do CPF, isso já vinha acontecendo de uma forma gradativa, nem mesmo a Caixa fazia uso mais do NIS. E simplificação na forma de declaração de remunerações e pagamento. Essa é a que mais me dói,
mas a gente vai falar um pouquinho dela também. Falando de datas, tá? Então, o novo e-social, esse layout da versão S, o S é do simplificado, e-social simplificado, versão 1.0. Então, ele estará liberado em produção restrita a partir de março. No ambiente de produção, a partir de maio deste ano. Entretanto, nós teremos um período de convivência, né? O governo irá recepcionar eventos do e-social tanto na versão 2.5 quanto na versão simplificada, até o mês de novembro. Isso tudo para que as empresas façam de uma forma cautelosa toda essa migração de versão. Tá? Então, não precisa se preocupar, não precisa sair correndo, tem que mobilizar tudo agora porque em maio virou. Não, só vai virar efetivamente quando terminar o período de convivência. Até lá, a gente vai utilizar, vai poder enviar as informações dentro deste layout 2.5, tá? Um detalhe bastante importante, a produção restrita já terá o e-social simplificado a partir de março. Porém, a gente ainda não sabe quando que nós poderemos testar e homologar junto à Serpro, tá? Então, isso é um passo de suma importância. A gente precisa validar tudo isso antes de liberar. Porque não é simplesmente tirar campos do nosso sistema, é garantir que tudo funcione de uma forma correta. Agora eu não tenho mais uma tabela de cargos e salários, mas ela existiu desde 2018. E se eu precisar retificar alguma coisa de um período lá de trás, onde existia a tabela e hoje ela não existe mais. Como vai funcionar? Como o governo vai se comportar? Como o ambiente espera? Então, todas essas questões, todas essas dúvidas, elas são sanadas no processo de homologação junto ao Serpro, tá? Tudo isso para dizer que nós todos estamos cientes, sim, né, de todo o cronograma, de toda a data, mas nós também temos a ciência de que a gente precisa entregar um produto de ótima qualidade, e para isso a gente precisa homologar, tá? Por isso a gente está fazendo esse primeiro webinar agora em janeiro, para trazer um vislumbre do e-social e falar algumas outras coisas também. E aí vamos para o layout, né? Eu trouxe aqui algumas questões, de um lado, o que é o layout simplificado, e do lado eu deixei já detalhado no novo e-social o que aconteceu com aquele evento, né? Se ele foi reduzido, se ele foi mantido, se ele foi excluído. Esse material que eu estou apresentando, assim como o material que o Proteus vai apresentar depois, está aqui na ferramenta, tá? Então, se vocês entrarem ali em documentos, vocês já conseguem acesso a esse material. E aí a gente vai comentar por cima, por exemplo, tabelas de cargos de carreira, de função e tabelas de horário, assim como a tabela de ambiente de trabalho, não existem mais, tá? Eu fiz tudo uma manutenção aqui e agora. O que você fez para a administração dentro da sua empresa, você não precisa abolir tudo, né? Mas o e-social não exige mais, então simplesmente a gente não vai mais enviar, tá bom? Eventos não periódicos. Nós tivemos o 2190 extremamente ampliado, tá? E o evento de admissão foi reduzido, né? Parece uma controvérsia nesse sentido. Mas notem que a gente já teve a substituição da CTPS, por exemplo. E aí este novo e-social permite que eu faça um evento preliminar e mande a folha, sem necessariamente ter mandado um evento de admissão. Tá? Isso é uma das flexibilizações da regra. E aí eu peço muita atenção. Por quê? Porque o que vai de fato para o registro do funcionário, a ficha de registro que o e-social já substituiu, ela não é contemplada pelo 2190, ela é contemplada pelo 2200. Então, a partir do momento que a empresa mandou um registro preliminar, mandou a folha, fechou, o e-social vai impedir de fechar? Não. Ele vai dar um alerta e você vai continuar fechando. Quando que ele exige o envio do evento de admissão, o envio do 2200? Quando eu for fazer um desligamento ou um afastamento. E aí, quanto tempo isso for depois? Depende, né? Qual a exposição que a empresa teve nesse cenário que eu estou hipoteticamente trabalhando? Mandei um preliminar, mandei folha, fechei, mandei folha, fechei. Ela não cumpriu a obrigação de ficha de registro, porque todos os demais itens da admissão não estão lá. Então, a ficha de registro, ela foi substituída pelo e-social, a aplicação de multa ainda existe. E assim vai, tá? Tem bastante coisas que a gente pode falar nesse tipo.
O exame toxicológico é um dos que foi excluído, pulei uma lista de tudo que foi mantido, tá? O toxicológico, ele fazia parte do grupo de segurança e saúde, do SST, ele não existe mais. Nós temos eventos novos dentro desse da simplificação, que são os eventos de órgão público, tá? Então, aqui o 2231 é um deles. Continuando nos não periódicos, aviso prévio, convocação por intermitente não existem mais, foram eventos excluídos, foram mantidos reintegração, desligamento, toda a informação do TSV foi mantido. E aí nós tivemos itens novos que são relacionados aos órgãos públicos, desde o seu cadastro do benefício e do beneficiário, inícios e alterações, assim como reativação de benefícios, se em algum momento ela deixou de existir, tá? Exclusão de evento foi mantido, e os eventos totalizadores, do que diz respeito ao analítico, foram mantidos também, tá? Então, eu tenho no 5001 retorno do INSS individual, 5002 retorno do imposto de renda individual, 5003 retorno individual do FGTS. O retorno do 5011, que é o consolidado da Previdência, foi mantido, e o do imposto de renda não existe mais no E-Social, né, infelizmente. O 5013 é a consolidação do FGTS e também foi mantido. Ele, se não está aqui a informação do imposto de renda, a Receita abriu mão? Não, a Receita não abre mão de nada, né? Então, ele não está no E-Social porque ele está migrando para o RENF, tá? Mas o imposto de renda da pessoa física está migrando? Tá migrando. O imposto de renda da pessoa física, funcionário da empresa, passa a ser utilizado dentro do UFD-RENF, tá? E aí, em tempos de LGPD, peço a atenção de vocês de como a empresa vai se organizar. Porque uma vez que ele está no REINF, o REINF, muitas das empresas não é administrado pelo RH, né, é uma prática de mercado. Essa é uma das coisas que a gente vem tentando argumentar fortemente com o governo e tentando persuadi-los, porque não é só questão de produto, não é só software, é o operacional, é como o mercado se comporta, né? Então, quem hoje olha o imposto de renda que está na folha, não é o financeiro nem o fiscal, é o próprio RH, tá? Mas aqui, hoje eu estou apresentando o que nós temos no layout hoje, tá? Hoje ele não está mais no E-Social. Falando dos eventos periódicos, então, nós temos remuneração do funcionário, que está aqui, foi reduzido algumas informações, né? Então, a gente não tem mais destaque com relação às férias, tem algumas coisas novas aqui no meio do caminho. Rendimentos do trabalho, o 1210 foi reduzido extremamente, porque uma vez que a Receita não vai olhar o imposto de renda daqui, tudo que diz respeito à DIRF, que vinha do imposto de renda dentro da folha, saiu do E-Social, tá? Basicamente é isso, por isso essa redução. Tudo tem dois lados, né? Reduziu aqui, vai ampliar em algum lugar. Reduzido também o 1260, que é a comercialização, e a aquisição da produção rural, que é o 1250, esse já está no REINF, tá? Ele já foi para o layout 1.5 da REINF, já consta lá, e no E-Social simplificado não será mais permitido o envio do 1250. Excluído também o fechamento em contingência. Nossa, eu uso muito o fechamento em contingência aqui para poder emitir a DARF, né? E agora? Quando entrar no ar só o simplificado, você não vai precisar mais do fechamento em contingência, porque todas as regras foram removidas, né? Uma vez que a regra foi removida, o que você vai ter que fazer é fechar a folha de verdade, no 1299. Mandei a movimentação, tá faltando gente, fecha mesmo assim. O 1299 vai dar um alerta de que falta funcionário e você vai fechar, né? Mas e aí como eu corrijo? Depois que você fechou, você vai lá, reabre e começa a correção, tá? Então, é nesse sentido que a gente está tentando alertar essas flexibilizações de regra que hoje nós temos dentro do E-Social simplificado, precisa de olhos muito atentos, né, ao operacional da empresa, a quem está cuidando, porque tudo que tinha de regra dentro do E-Social que fazia com que o contribuinte fizesse uma declaração da melhor forma possível, as regras foram flexibilizadas. E aí a obrigação de validar e verificar tudo isso é do contribuinte. E de fiscalizar é do governo, como sempre.
Eventos de SST, eles já fazem parte dos não periódicos, eu só destaquei aqui por uma única questão, tá? Nós tivemos exclusão do ambiente de trabalho, que é a tabela 1060, do exame toxicológico e dos treinamentos e capacitações. Esses eventos nós já tínhamos validado e entregue para o mercado na versão 2.5, ano anterior, mas eles nunca entraram em vigor no ambiente do governo, tá? Então, eles tiveram toda essa modificação e o E-Social vai exigir o SST somente no layout simplificado, tá? Hoje, se vocês fizerem um teste tentando enviar o SST num ambiente restrito, vocês vão perceber que o governo não aceita, tá? Porque as regras que eles modificaram, elas vão se aplicar apenas ao simplificado. Algumas observações importantes da nossa parte. Existiu esta NDE, ela é de 2018, tá? Uma NDE é uma nota de documentação evolutiva. A NDE 2 trazia todo o tratamento do E-Social para órgãos públicos. Ela deveria ter entrado no ar no mês 7 de 2018, isso não aconteceu, mas agora ela está contemplada em sua íntegra dentro do layout do E-Social simplificado. Já com relação à NDE 03, que é o imposto de renda e a reclamatória, o processo, né, trabalhista, ele deveria ter entrado no ar em 2019 e isso não aconteceu. E também não veio para o E-Social simplificado, tá? Esses dados a Receita não trouxe, o imposto de renda não está dentro do que se contempla o E-Social, e o processo trabalhista no futuro será incorporado através de um layout específico de fato. E aí, falando de tudo isso, de layout e de o que aconteceu, o que mudou, o que fez, o que não fez, eu vou compartilhar com vocês, porque a gente liberou para os nossos clientes esse layout todo do E-Social em Excel. Deixa eu só mudar o modo de compartilhamento aqui, e aí eu já vou apresentar para vocês aonde vocês vão baixar. Isso já está disponível, tá bom? Agora deixa eu só trocar aqui. Aqui. Então, como que vocês vão fazer o download? Através do TOTS.com é o meio mais fácil que vocês têm de comunicação com a TOTS. É um endereço super fácil, né? E através do TOTS.com vocês vão chegar no espaço legislação. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho também do espaço, tá? Entra no TOTS.com, vem aqui, ó, sou cliente, espaço legislação. O espaço legislação é o meio de comunicação da TOTS com os seus clientes para falarmos de legislação, tá? Então, esse pop-up aqui você pode se inscrever para receber comunicações sobre legislação, aqui não é específico de uma linha de produto ou outra, tá? Toda a nossa programação dos TOTS Responde, que são esses webinars igual a esse que nós estamos falando agora, fica no espaço. Então, aqui para o mês de janeiro, a gente está falando de E-Social e nós temos uma agenda para falar da DIRF também, para fevereiro, para março e assim por diante, tá? Descendo um pouquinho, na home principal do espaço, a gente destaca sempre quais são os temas de legislação que estão em vigor e que são extremamente importantes. Todos são, né? Mas nós temos uma sazonalidade. A DIRF ela é extremamente importante, principalmente nesse período de entrega. Passou, a gente só vai falar de DIRF de novo ano que vem, né? E a mesma coisa acontece com ECD, com ECF e todos eles, tá? Então, a gente mantém uma página aqui para falar da obrigação. Aqui, a gente faz um destaque de legislações. Então, se você se inscrever, você começa a receber todas as alterações que nós destacamos como importante. Então, já teve aqui, ó, reajuste do salário mínimo, quando foi aprovado o PGD da DIRF, a nossa agenda do Responde. Não é só RH, né? Então, eu tenho aqui ECF, novidades que nós temos para RAIS, quando foi bloqueado o evento do E-Social, porque enquanto não sai a tabela do INSS do ano, é praxe que o governo bloqueie e não recepciona mais os eventos. Isso já foi bloqueado e já foi desbloqueado, inclusive, tá? Descendo mais um pouquinho, o espaço legislação está linkado ao RH Informa, né? Deixa eu mostrar um pouquinho o RH Informa, talvez a Márcia fosse até comentar, mas eu já vou adiantar um pouquinho.
O portal do RH Informa é a comunicação da TOTVS para todos os clientes de RH, independente da linha de produto ser Proteus, DataSul ou RM, que são as 3 operações que nós temos, tá? Então, todas as comunicações de produto, quanto a pacote, quanto a documentações, tudo fica noticiado e é extremamente importante vocês estarem atentos também ao RH Informa. Vou seguir no espaço, tá bom? Aqui no calendário, a gente também, uma vez que a gente tem uma equipe que monitora toda a parte de legislação, a gente também tem ciência de quando tem que ser entregue cada obrigação. Para isso, esse espaço, ele tem aqui no calendário todas as obrigações que a empresa precisa ficar atenta na esfera federal, estadual ou municipal, e aí ele pode fazer um filtro, né? Eu quero ver as obrigações que eu tenho que entregar, que sejam relacionadas ao RH, ao fiscal, depende da área, né? Então, ela vai fazer isso aqui. O que nós temos? Isso é tudo gratuito, tá bom, gente? Dentro deste calendário, eu posso querer olhar qual que é a fundamentação para aquela obrigação. Então, vou olhar, sei lá, que acho que é a CAGED, dia 7. Eli, Quais são? Oi? Eli, posso interromper um minutinho? Claro. Tem bastante pessoas aqui dizendo que o som está picotando, tá? Tá falhando um pouquinho. Talvez, se você desligar o vídeo, melhora, tá? Não Então, sei. tá, peraí, vamos tirar um pouco. Tá bom? A gente fica de casa, né? Então, a internet de casa não é da TOTVS, não é tão boa. Pode ser que a gente tenha alguns percalços. Espera só um pouquinho. Sim, vamos ver se melhora agora. Obrigada. Então, ó, dentro do calendário, a gente consegue olhar cada uma dessas obrigações, qual que é a data da sua entrega, qual que é o histórico, qual o fundamento legal, né, que o governo tem, qual que é a base legal, qual a esfera. É possível ainda você compartilhar esta obrigação nas mídias com o colega, ou até mesmo fazer um download e adicionar na sua agenda do Google. Então, aqui em cima no calendário, o meu já está preenchido, obviamente, mas essa opção aqui de importação, você pode importar o calendário na sua agenda do Google ou mesmo fazer um download disso. Aqui no portfólio, a gente explica para os nossos clientes quais são as obrigações que cada linha de produto da TOTVS atende. Então, a gente tem obrigações que são do âmbito federal, estadual e municipal também. E qual linha de produto atende? Então, ó, Proteus. Proteus atende duração normal de trabalho, atende a DMED, as definições do ponto, contrato intermitente, arquivo do bem. Não é só RH, tá? São todas as obrigações, inclui-se fiscal aqui. Como a gente mora num país que tem muita legislação, a gente destaca lá naquela primeira parte o que é mais relevante e importante, mas a gente entrega para o nosso cliente também uma monitoria. Então, todo santo dia a gente sobe um arquivinho, esse daqui é do dia 18. Ó, dia 19, dia 18 não tem itens, aqui tem, previdência. Então, no dia 15, por exemplo, o que mudou na legislação previdenciária no âmbito federal? Você tem aqui o ato legal e a norma para poder consultar. Na parte trabalhista, tributária, e aí depois a gente entra nos estados, né? Porque quando a gente fala do fiscal, o ICMS, ele é por estado, cada um com uma regra, toda essa monitoria está aqui. Aqui em novidades, a gente vai ter as páginas de legislação e esta item aqui, biblioteca, é onde ficam os vídeos do TOTVS Responde. Então, se você está assistindo esse TOTVS Responde do E-Social, perdeu alguma rodada, perdeu algum quer rever, é aqui no espaço legislação que você vai buscar o vídeo, tá? Então, este vídeo também ele vai ficar disponível a partir de segunda-feira nessa biblioteca. Estou em casa e acho que algum vizinho meu está em obra. Desculpem, vocês vão escutar uns barulhos. Continuando, aqui no Tire Suas Dúvidas, nós temos as questões de perguntas e respostas, porque a gente já validou um monte de questões de legislação, então fica aberto um banco de conhecimento para vocês olharem e terem acesso. Entrei no espaço, mostrei bastante o espaço, mostrei o RH Informa, mas a gente entrou aqui com uma finalidade, que é baixar o layout do E-Social em Excel. Então, vamos fazer isso. Na página principal,
Então, espaço legislação na página principal. Eu vou entrar aqui, ó, aonde está falando do tema e-social. No Saiba Mais, ele vai abrir uma nova página. Essa página a gente tem umas questões educacionais, né? Então a gente explica o que é o e-social, o que vai acontecer, qual o cronograma, de repente você quer compartilhar o cronograma com alguém, tá aqui uma imagenzinha bonitinha que a TOTS preparou, mas vamos pegar o que nos interessa, que é layout, né? Então aqui, ó, item 3, layouts que compõem o e-social. Se você quiser consultar de forma prática, é só clicar nas tabelas e você vai poder observar, mas a gente quer baixar ele em Excel, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, no download. Ele tenta fazer uma pré-visualização e não consegue, porque isso aqui é muito grande. Então é só clicar aqui, ó, baixar. E já vou abrir. Deixa ele terminar de baixar, ele já abre. Qual que é a nossa proposta aqui? A gente tentou auxiliar também para que vocês consigam trabalhar internamente na empresa, tá? Então, o layout do e-social, ele está discriminado aqui. Então, eu quero ver como que ficou o evento, sei lá, o 1200, né? Então, eu vou clicar aqui no 1200 e aqui eu tenho todo o layout. Quais são os grupos, quais são os campos, se ele é caractere, se ele é numérico, quando eu vou enviar. Não, eu quero ver a comparação. Você comentou que fez uma comparação dos layouts. Então, tá aqui, ó, no comparativo. Nessa primeira parte, é como tá o e-social. Eu vou tentar dar um zoom para ver se melhora para vocês enxergarem. Só um instantinho. Acho que aqui é o máximo que fica. Então, a gente explica. Para compor o evento S1000, esse XML ele é feito através de níveis. O coloridinho, cada nível é uma cor diferenciada para a gente poder se destacar. Né? Então, quando eu estiver falando do evento S1000, o segundo nível é a informação do empregador, o terceiro do ID do evento. Quando eu for falar aqui, ó, de informações do ente federativo, eu estou já no nível 7, tá vendo a corzinha verde? Verde não, né? Desculpa, azul. Então, aqui a gente colocou em níveis e do lado a gente fez o comparativo. Como que estava no layout 2.5 e como que ficou no simplificado. Tem um buraco? Provavelmente ele não existe mais no simplificado. Tá vendo? Vou diminuir agora só para eu mostrar isso de uma forma prática. Dentro do S1000, quais foram os grupos e campos que foram excluídos dentro deste layout simplificado? E aí a gente pode ir descendo. A gente destacou esse comparativo em layout por layout, trazendo quais são os campos que foram acrescidos, que são campos novos, eventos excluídos, né, os eventos de tabela, que a gente está dentro de tabela, e também os eventos novos. Então, aqui como que está o layout, como que estava na 2.5 e como que ficou na versão simplificada, tá? Isso vai facilitar também para vocês organizarem com as equipes que vocês têm na sua empresa, porque às vezes a gente tem uma empresa dividida, né? Uma parte cuida de férias, uma parte cuida de SST, uma parte e assim por diante. Então, dá para pegar o Excelzinho e dividir entre a sua empresa o que cada um pegou, né? Algumas coisas mudaram de nível. É um material que vai ajudar bastante o pessoal de TI, mas também vai ajudar a gente no operacional, tá? Aqui são os eventos novos, tá vendo? Eles não existiam nesse layout da 2.5 e passaram a existir no simplificado. Aí a ideia era realmente auxiliá-los nesse sentido, tá? Vou voltar aqui para a nossa apresentação para a gente dar continuidade. E aí, falando de evoluções de obrigações do governo, tá? A gente tem um processo de migração de papel para mundo digital, né? E quando a gente trata do RH em si, tem muita coisa, tinha muita coisa ainda em papel e o governo traz já algumas mudanças. Quais são? A gente já tem uma lista, essa nota conjunta ela é de 2019, e ela listava 15 obrigações que deveriam deixar de ser solicitada porque elas têm que ser contempladas pelo e-social. Algumas eu já dei o ok, né? CAGED, RAIS, livro de registro, CTPS e a guia da Previdência. O quadro de horário de trabalho, no material não está aparecendo, mas ele deveria estar riscado, porque ele também deixou de ser exigido.
é uma obrigação que foi extinta, portanto, ela nem está no e-social, ela deixou de existir de fato. Falando dessas simplificações, né? CTPS, RAIS, CAGED, livro de registro, já estão todos dentro do e-social e aí a gente pede algumas atenções. Com relação a CTPS, esse slide a gente usou o ano passado, eu não vou me atentar a ele está junto do material para vocês olharem, mas o que é muito importante, tá? Logo nos inícios da utilização do CTPS, ele estava meio que real time, né? Ao ponto da empresa mandar um evento de desligamento futuro e ele já ser integrado e aparecer online na CTPS. Nós observamos relato de cliente de que ele mandou o desligamento futuro, né, com data futura para o e-social e ele apareceu no mesmo dia na CTPS, né? Chegou ao ponto do funcionário saber que ia ser mandado embora antes da empresa comunicar. Então, cuidado com algumas coisas, porque o online tá online de fato, tá? Substituições. Quando a gente fala de RAIS e CAGED, o ano passado isso já foi realidade, tá? Então, desde o ano base de 2019, as empresas do grupo 1 e 2 já não fizeram a entrega da RAIS. Com relação ao CAGED, todas as empresas já foram desobrigadas do CAGED, e aí a gente vai falar de exceções a órgãos públicos. Mas, falando especificamente dessa obrigação, não existe uma opção. Então, a empresa não pode falar, eu não enviei o e-social, vou mandar RAIS. Não pode mais, tá? A partir do momento que saiu a portaria determinando que o e-social substituiu tanto a RAIS quanto o CAGED, a obrigação ela passa a ser exigida e cobrada exclusivamente pelo e-social. E para 2021 na RAIS nós temos um diferencial, tá? O ano passado as empresas ainda puderam enviar, algumas enviaram, chegaram a fazer o envio da RAIS, mesmo sendo pertencentes ao grupo 1 e 2. Agora, em 2021, isso não vai ser possível, tá? O governo colocou trava no GD RAIS e ele vai impedir que a empresa que esteja enquadrada no grupo 1 e 2, que ela envie a RAIS, tá? E aí, para que isso tenha um reflexo menor possível, foi feito o que eles chamam de um período... Me fugiu agora a palavra da cabeça. Mas até o dia 31 a empresa pode regularizar se ficou faltando alguma coisa no e-social, tá? Porque essas empresas, grupo 1 e grupo 2, elas já são obrigadas ao e-social faz tempo, desde 2018. Então não tem mais RAIS. Não é que o prazo da RAIS para elas virou janeiro. Na verdade, não existe RAIS. O prazo da RAIS em março é só para a empresa do grupo 3. Empresa do grupo 1 e 2, ela entregou a RAIS mensalmente. Cada vez que ela mandou o e-social, ela entregou. Se ela enviou atrasado ou se ela não mandou, a punição não é só e-social, agora é RAIS, tá? Então, assim, o empregador ele precisa ficar extremamente atento aos prazos do e-social, porque o prazo do e-social não implica apenas na escrituração do e-social. Esse ano de 2021, essas empresas do grupo 1 e 2 que não arrumaram, ficou por algum motivo, seja ele qual for, ficou faltando a folha de algum funcionário, ela, não corrigindo até dia 31 de janeiro, ela pode ser penalizada pela não entrega da declaração da RAIS. Ah, mas ela não mandou porque ela foi impedida, né? O GD RAIS não permitia. Sim, foi impedida porque a entrega da RAIS é dentro do e-social mês a mês, tá? Então, cuidado, né? E isso daqui vai se prolongar e vai se estender cada vez mais. A ideia é que todas as obrigações migrem realmente para uma única plataforma, que é o e-social, tá? Cronograma. Não mudamos a parte de definição de faseamento, né? Então, tabelas, não periódicos, o periódico anda junto com a REINF, DCTF, Web, agora a gente fala de FGTS digital e, por fim, eventos de SST. Falando em grupo, as empresas do primeiro grupo, segundo, terceiro, aqui nós temos uma mudança, né? Em 2020, a parte de órgãos públicos deixou de ter 3 grupos e voltou a ter apenas um. Portaria Conjunta, número 76 de 2020, restabelece 4 grupos para o e-social, tá? E o cronograma em si. Então, do grupo 1,
elas já enviaram tabela, não periódico, folha, substituiu o GPS. O próximo passo é em junho deste ano, o envio do SST. Grupo 2, da mesma forma, já fez toda essa movimentação, o SST ficou para setembro deste ano. Grupo 3 mandou até agora tabela e não periódico. Está previsto que eles enviem o periódico a partir de maio deste ano, tá? Maio deste ano é quando começa o layout do simplificado. Eu tenho que mandar no simplificado? Não. Você pode mandar a folha, o periódico do grupo 3, ele vai ser recepcionado sem problema nenhum através do layout 2.5, tá bom? E vai ter SST só em janeiro de 22. Já o grupo 4 começa, né, no segundo semestre deste ano, a enviar tabelas. Então, as empresas aqui da linha de produto Proteus, que são pertencentes a este grupo 4, atenção, né, a gente já vai ter movimentação para esse ano. Depois começa não periódico lá no final do ano e folha só no ano que vem. Tá vendo essa penúltima linha que tem asterisco para todo mundo? Essa aqui é com relação ao FGTS. A gente teve toda a problemática da Caixa junto do projeto do E-Social, ela deixou de participar, e aí agora a gente tem a migração do FGTS para o FGTS digital. Dos primórdios que faltava, que era o Pix, a gente já trabalha com reuniões de FGTS digital faz um tempinho. O Pix foi lançado pela Casa da Moeda em novembro com sucesso total, né? E o FGTS ele vai ser implementado ainda em 2021. Provavelmente o governo já está falando de uma entrega em maio, mas até lá a gente vai marcar um responde para falar só de FGTS, tá bom? O espaço legislação eu já apresentei para vocês, né? Então não esqueçam, é por lá que vocês vão baixar esse layout do Excel. É por lá que vocês vão saber sobre os novos eventos TOTS Responde, porque a gente vai fazer ainda Responde exclusivo para FGTS, exclusivo para SST, exclusivo para órgãos públicos e assim por diante, tá? Não esqueçam de entrar, se inscrever e ficar atento às informações por lá. A minha parte, por enquanto, é isso. Eu vou dar uma olhada no que temos de dúvida e vou pedir só um instantinho, porque agora a gente vai trocar os apresentadores. E a linha de produto Proteus vai falar um pouquinho também. Só um instantinho, por gentileza. Marcinha, já passei para você. Agora só precisa compartilhar sua tela. Boa tarde. Vocês estão vendo a minha tela, que começa com... Com a agenda do cronograma. Estamos vendo sim, Marcinha. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcia, Márcia Moura. Comigo está o Tiago Viana. A gente é responsável pelo produto, né, social aqui da linha Proteus. E a gente vai falar um pouco sobre essa novidade aí, esse layout simplificado e os pacotes os pacotes para liberação desse layout novo, tá bom? Então, começando aqui, hoje a gente vai falar de cronogramas de entrega. Nós vamos ter 3 entregas, né? Macros entregas, pode ser que no meio de alguma coisa a gente tenha algum outro pacotinho com melhorias, com correções, mas de entregas grandes assim a gente vai ter 3, tá bom? Então, a primeira entrega, que vai ser em abril de 2021, ela visa atender esses 3 grupos aí, grupo 1, 2 e 3, em relação a essas fases que estão sendo apresentadas. Esse aqui é o layout oficial, né? O layout que está na página do E-Social, na página ali do governo. Então, ele está dizendo o quê, né?
essa parte aqui, verdinha, né, primeira fase do grupo 1, 2 e 3, esses empregadores, eles já realizam, né, as entregas do e-social, até mesmo a segunda fase e a terceira fase, aí até mesmo o grupo 3, tá? Só que o que acontece? Em maio já vai ser aberto o ambiente para receber o layout simplificado. Em maio vai ser aberto esse ambiente, é opcional, tá certo? Mas em junho a gente vai ter já a entrega dos eventos SST. Né? Então, aqui, esse marco que a gente está falando aqui, 10 de maio, a gente está falando que abre o ambiente para receber os eventos no layout simplificado, mas é opcional. Aqui em junho começa a entrega dos eventos SST, tá? Quando a gente liberar esse primeiro pacote, a gente vai estar contemplando todas essas entregas. Então, tudo que o usuário entrega hoje, ele já vai poder entregar no layout 1.0, se assim ele desejar, mas a quarta fase, né, toda, e também eventos de tabela dos órgãos públicos. Tudo isso vai estar contemplado nesse pacote que vai ser liberado em abril de 2021, tá? Então, a gente está garantindo que você possa virar para o layout novo e que você está coberto até a entrega que vai até 2022, com os eventos de SST para os órgãos públicos, tá bom? Com exceção dessas duas entregas aqui, que são os eventos não periódicos para órgãos públicos e eventos periódicos para órgãos públicos, tá bom? Basicamente, o que eu estou dizendo? Esse pacote que a gente vai liberar, ele tem todos os eventos, incluindo os eventos SST, no layout novo, com exceção de periódicos e não periódicos de órgãos públicos, tá? Esse pacote tem a previsão aí para as primeiras semanas de abril de 2021. A segunda entrega, a gente está visando o quê? Os eventos não periódicos do grupo 4, tá? Então, a segunda entrega vai ser feita em outubro de 2021. Começa a entrega oficial em novembro, então esses clientes que são do grupo 4, eles teriam aí um mês para se adaptar, para fazer testes, se for necessário, né? Para iniciar essas entregas dos eventos não periódicos, que é admissão, demissão, lá em novembro, tá bom? Voltando a falar desse primeiro pacote que a gente está liberando, que a gente vai liberar em abril de 2021, a gente achou um prazo bom, né? Porque você pode entrar opcionalmente no layout 1.0 em maio, e a gente tem uma previsão para liberar o pacote em abril, e aí também a gente teria um mês para fazer todas essas adaptações, né? Caso o cliente deseje já virar no primeiro momento, tá bom? Agora, o último pacote que a gente vai liberar é lá em março de 2022, que é o pacote dos eventos periódicos. A gente está falando do evento 1202 e 1207, que são eventos somente para órgãos públicos, tá? Então, a obrigatoriedade se inicia no mês de abril de 2022 e a gente vai seguir esse padrão de tentar liberar um mês antes, mais ou menos, para que a empresa possa fazer alguns testes se achar necessário, tá? Então, são esses os pacotes que nós vamos disponibilizar para os clientes nos próximos meses, aí até no próximo ano. Tiago, você quer complementar?
com alguma coisa? Não, tá tranquilo, Marcinha. É isso mesmo, né? Isso. Tá, seguindo aqui, o que vai ter em cada pacote desse, né? No primeiro pacote, que vai ser a maior quantidade de alterações, né? Nós vamos ter várias rotinas ali modificadas, várias tabelas. A gente vai ter ali dentro as adaptações das nossas tabelas, né? Onde vão deixar de ser obrigatórios vários campos, que não vão ser mais solicitados no XML. Né? Então, a gente está dizendo assim, olha, o campo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai de CBO, ele não vai mais ser obrigatório, então a gente não vai ter mais consistência. Porém, se essa consistência for necessária para as rotinas de folha, né, para o cálculo de folha, para uma rotina de afastamento, eu quero dizer assim, o campo ele é obrigatório sistemicamente, ele vai continuar sendo solicitado, tá? Então, ele pode falar, pode deixar de ser obrigatório para o e-social, mas ele é importante para dentro do sistema Proteus. Então, ele ainda vai estar como obrigatório lá na tabela, tá? Uma tabela que ela vai ser ao contrário das demais, né, que foram retirados campos e sim foram incluídos, é a tabela de verbas. Então, a gente tem a inclusão de 3 campos lá. Esses campos, vocês vão verificar quando vocês baixarem o pacote, são campos para órgãos públicos somente, né? Vocês vão verificar, são 2 campos, na verdade. Vocês vão verificar que ele não está como obrigatório, e lá no help está explicando que são campos apenas para essas empresas de órgãos públicos. Você não precisa preencher, a validação não vai barrar a gravação da verba por você ter deixado esses campos em branco, tá? As demais tabelas, sim, foram retirados campos, tá bom? Outros exemplos de alteração. A gente teve alteração ali na manutenção de tabelas também, aqueles campos sobre admissão de pessoa com deficiência, tipo de regime de ponto, né? Contratação de menor aprendiz, todos esses campos, eles não são mais solicitados dentro do XML 1005, né? Do evento 1005. Dessa forma, eles não são mais obrigados ao preenchimento, tá? O campo vai ser mantido ali. Por quê? O que a gente entende? A informação que está dentro desse campo, ela é do usuário, tá? Ele pode não estar sendo mais usado para o e-social, mas às vezes a pessoa faz um controle ali, ela tira um relatório, né? Faz algum tipo de acompanhamento, então esses campos serão mantidos em tela, tá bom? Eles não vão sumir da tela, o campo vai ser mantido com o conteúdo, tá? A única diferença é que ele deixa de ser obrigatório e ele, né, não vai mais para o XML, tá bom? Algumas rotinas também, elas foram alteradas no sentido de não gerar mais evento para o e-social, tá? Então, por exemplo, né, hoje quando a gente digita ali, né, um cargo novo, né, ou uma carreira, né, a gente falando aí dos nossos clientes que são órgãos públicos, a gente dispara o evento ali 10h30, 10h40 e o 10h35, né, dependendo da configuração. Essa movimentação não vai mais existir. Então, eu posso incluir um cargo, posso excluir, posso alterar, isso não vai mais gerar um evento para o e-social. Né? Essas tabelas elas não existem mais no layout simplificado. O aviso prévio já não estava gerando, né, se eu não me engano, e a convocação de intermitente também parou de gerar evento para o e-social. 2260 foi um evento que foi retirado aí do novo layout, tá? O que está em estudo e a gente provavelmente vai implementar agora?
Embora a tabela de cargo ela tenha sido retirada ali da lista de tabelas iniciais, a descrição do cargo ela precisa ir no evento do funcionário, né? E a gente não vai fazer com que cada funcionário tenha ali a sua descrição. A gente continua entendendo que a descrição do funcionário, o cargo do funcionário, ele está interligado pelo código de cargo, né? Então, muito provavelmente, quando você fizer uma alteração da descrição de um cargo lá na tabela de cargos, a gente vai disparar um evento, por exemplo, o 2206, né, que é uma alteração contratual. Isso é para todos os funcionários que tiverem aquele cargo que foi alterado, tá bom? Isso é uma coisa para facilitar, para que você não tenha que entrar funcionário por funcionário que tem aquele cargo e que teve o cargo alterado, a descrição desse cargo alterado, tá bom? Então tem esses mecanismos assim, porque às vezes assim, olha, a gente tirou a tabela de horário, né? A gente não precisa mais mandar a tabela de horário, mas a descrição do horário do funcionário existe no 2200, né? E a gente não vai criar um campo de descrição para cada um dos funcionários. Esse link continua com a tabela de horários, tá bom? Podem colocar as perguntas aí, o Thiago está aí me apoiando, respondendo caso vocês tenham dúvidas, tá? Aqui eu tenho um detalhamento dos eventos, né, que foram alterados aí no layout 1.0 e que vão nesse primeiro pacote. Então, todos esses eventos aí, eles foram de alguma maneira simplificados, diminuídos, com exceção, né, da tabela de verbas, né, que é a tabela de rubrica. Todos esses eventos vão estar adaptados para o layout 1.0 nessa liberação, tá? Então, a gente tem o evento 1000 aí, para quem usa o TAF, ele já vai estar corrigido lá dentro do TAF. Para quem usa o Midway, ele sai do GPE já com XML adaptado, tá bom? Aí temos o 1005, que é estabelecimento, o 1010, que é a tabela de verbas, né? O 1020, a tabela de lotações tributárias, que não teve nenhuma alteração assim, né? Somente em algumas validações. O 1070, que para quem usa o nosso Sigajure, né? Ele é integrado pelo Sigajure. O evento 1200 e 1210 teve bastante diminuição de campos, né? Aqui vocês podem verificar que não tem o evento da parte de comercialização rural, porque esse evento é gerado diretamente pelo TAF. Então, a equipe do TAF que vai fazer essa adaptação e vai estar pronta também nessa data, tá? Aí a gente segue aqui com o evento 1280, que é o evento de dados de desoneração. Não temos mais o 1295, como ele já falou. Temos aí o 1298, 1299. Aí a gente tem os eventos não periódicos aí. O evento 2190 é um evento também, né, que diferente do padrão, ele tem mais informações. Então ele tem ali se é um trabalhador rural ou urbano, né? Já tem que mandar o número da matrícula, antes não era necessário. Então esse evento ele tem mais informações do que tinha no layout antigo, tá? Temos aí o 2200, 2205, 2206, que são eventos da parte do funcionário. Os eventos aí de segurança e saúde do trabalho, né? São 4 eventos, né? Que está sendo também já desenvolvido. O evento de afastamento, reintegração, desligamento e os eventos do trabalhador sem vínculo, tá? Também temos o evento aí de exclusão
evento de exclusão de eventos, mas é isso mesmo. Então, são todos esses eventos e as tabelas, as rotinas que dão origem para esses eventos que estão seguindo nesse pacote. A gente também vai ter uma alteração grande de dicionário aí para tirar a obrigatoriedade de diversos campos, tá bom? Aqui a gente tem os eventos que foram excluídos, né? Então, assim que você baixar, que você aplicar esse pacote, vocês vão observar ali na tela de carga inicial, né? Na tela dos eventos periódicos, vocês vão observar que esses eventos não vão mais ser gerados, tá? Então, como eu falei, o evento 10:30, o 10:35, né? O 10:40, o evento 10:50, que é a parte de horários, né? Então a gente tinha todo aquele controle, né? De ler a tabela SRA para conseguir montar esse evento aí, não vai mais ser necessário isso, tá bom? Nós vamos ter também. Aí nós tiramos também o evento 1.300, que é aquela parte de contribuição sindical patronal. Esses eventos aí da parte de SST foram retirados, né? O 22:21, 22:45. Também não vai ser mais aceito o evento do aviso prévio, ele estava opcional, se eu não me engano, agora a gente não pode mais mandar. E o evento de convocação do trabalho intermitente. Não vai ter mais o retorno do evento de imposto de renda. Então, foram esses os eventos que saíram do novo layout, tá? E nossos programas estão sendo tratados para não disparar mais esses eventos, tá bom? Falando agora do pacote lá de outubro de 2021, tá? Nesse pacote, a gente vai contemplar os eventos não periódicos exclusivos de órgãos públicos, tá? Então, tá contido também novas tabelas, novos cadastros e novos processos, tá? Então, a gente tem todo esse controle de funcionários cedidos, né? Que é bem assim para o nosso público de órgãos públicos. A gente tem o controle de beneficiários e benefícios, né? Que requer aí realmente uma série de controle de inclusão, de registro, alteração, né? A exclusão, esses dados de benefício e beneficiários, eles vão transitar por folha de pagamento também, tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai possibilitar ao nosso usuário que tem esse perfil, fazer entrega desses eventos aí para o e-social, tá bom? E o último pacote, né, lá para março de 2022, é um trabalho bastante complexo também, porque é toda a parte de folha de pagamento no que se refere ao servidor público, tá? Ao servidor que trabalha nos órgãos públicos, né, com regime próprio de previdência social, que seria a folha 1202. Então, a gente está tratando verbas que são pagas assim para esse tipo de funcionário, tá bom? Nós temos aí também o cálculo específico, que é a parte de benefícios, né? Que também tem uma folha de pagamento nesse tipo de público aí, nesse tipo de empresa, que é só para controlar os benefícios pagos pelo governo para esses beneficiários, tá? Então, são essas as adaptações que vão no pacote de março, tá? Esses dois pacotes, eles vão ter um dicionário apartado também, né? Além da parte de programas, eles vão ter um dicionário apartado também, que vai conseguir ser aplicado em qualquer release, tá bom? Para que os campos novos sejam criados, tá? Além dos fontes que vão precisar ser atualizados, tá?
Em relação também, é importante dizer assim, dessas liberações, são liberações que elas vão em conjunto com as alterações do TAF, né? Então, a gente passa por uns 15 dias aí de teste em conjunto com o TAF e a gente libera um pacote só, como a gente vem fazendo aí, com todos os fontes envolvidos e a parte de dicionário toda junta também, evitando que tenha que ser feito várias vezes, né, o DISTRE ali, um DISTRE do TAF, um DISTRE do GPE, tá bom? E, inclusive, a parte aí de segurança e saúde do trabalho também vai estar junto, tá? Então, eu acho que é só isso, né? Tiago, se você quiser complementar com alguma coisa, Eli, se vocês quiserem complementar com algo. Tiaguinho, tem alguma coisa? Eu tenho novidades para passar aqui, inclusive, Marcinha. Ai, meu Deus, que medo. Não é? Vou pegar de volta, tá? Só para mostrar, peraí. Tá bom, tá bom. Ó, algumas perguntas aqui estavam relacionadas assim, o que saiu do E-Social? Esse comunicado conjunto, embora esteja com a data do dia 13, ele acabou de ser publicado hoje, agora. A gente ainda, eu não passei nem para o time de produto, por isso que eu já falei, tem novidades agora neste momento. Ele acabou de ser publicado no site do E-Social, tá bom? Ele estabelece, é uma portaria conjunta assinada pela Receita e pela Secretaria do Trabalho. Ele estabelece a implantação do E-Social naquelas fases que a gente mostrou aqui. Então, do E-Social simplificado foi publicado no mês 11 de 2020, ambiente de teste no mês 3, ambiente de produção no mês 5 e o período de convivência do mês 5 ao mês 11. Tá? Então, do mês 5 ao mês 11, a gente ainda trabalha com as duas versões. O que é novidade para todos, inclusive para nós, nesse momento. Tá? A simplificação 2.0 acaba de ser divulgada, não tem layout ainda. O que só para vocês entenderem o quão dinâmico é tudo isso. Tá? A gente já tem aí uma previsão de layout para julho de 2021, e agora o time de produto vai querer me matar, mas enfim, acabou de ser publicado, só queria comentar. O layout vai ser divulgado lá no mês 9, aí vai abrir um restrito de testes em janeiro de 2022, para depois ir em março de 2022 entrar em produção. Eu falei bastante aqui sobre o que saiu do E-Social, a parte de DIRF, né, e o que foi para o REINF. Assim como saiu essa publicação agora, a gente vai colocar no espaço legislação, né, para os clientes terem acesso, não só aqui do evento, mas saiu também no site do SPED a publicação com relação ao REINF. Tá? Então, aqui, ó. Alguém aqui nas perguntas mencionou sobre a DIRF. Tá? Então, deixa eu só bater o olho aqui com vocês. Com relação ao REINF, a versão 1.5 do REINF foi publicado junto com o simplificado do E-Social e segue as mesmas datas. Sempre que a gente falar do REINF, ele segue o cronograma do E-Social para periódicos, tá? E aí, a publicação da versão 2.0 do REINF, que vai acontecer em julho, provavelmente seja nela que vai aparecer os dados de imposto de renda que saíram da folha e que hoje não estão em lugar nenhum. Porque simplesmente eles deixaram de ser cobrados no E-Social e no layout vigente da REINF eles não existem. Então, hoje, dia 20 de janeiro de 2021, esses layouts sumiram, não estão em lugar nenhum. Provavelmente eles sejam apresentados nesse layout 2.0 do REINF, tá? É uma probabilidade de algo que vem pela frente. Então, as coisas com o governo, gente, acontecem assim mesmo, são dinâmicas, tá? Ele foi publicado hoje, tá? Então, a gente tem algumas movimentações também, mesmo dentro da TOTUS e com vocês. Com relação à DIRF, alguém perguntou qual é a previsão. A Receita não tem previsão, tá? Ano base 2020 tem DIRF, ano base 2021, que é esse que começou agora, vai ter DIRF também. Então, para ano base 2022, que será entregue em 2023, aí sim a Receita já fala de substituição. Vai ser pelo E-Social, vai ser pela REINF, não dá para saber, tá? Hoje a Receita
trabalha muito forte com uma questão da reforma tributária, e aí sendo liberado realmente a reforma tributária, junto com ela vão os dados de imposto de renda e DIRF para serem trabalhados, né? Então, a gente tem algumas publicações que ocorrem, como vocês podem ver, ó, neste momento, e aí a gente vai trabalhando os nossos produtos também, né? Essa comunicação, ela saiu hoje, eu não tinha avisado, porque eu também acabei de acionar, e uma das coisas que também o pessoal perguntou aqui, que eu queria só refrisar, espaçolegislaçãototos.com. Entrem, assinem por aqui que vocês vão receber as documentações. O vídeo, entrando aqui no espaço legislação, vocês vão aqui em novidades, biblioteca, é onde vai ficar o vídeo deste webinar. E aí alguns perguntaram do Excel, né? O Excel, o layout do Excel do E-Social, a mesma coisa. Espaço legislação aqui, ó. Página do E-Social, é só clicar no Saiba Mais. Ele vai abrir esta página, tá? A página que a gente está fazendo alguns ajustes. Ela será migrada dentro em breve. E aqui você baixa, ó, layout do E-Social versão 1.0, tá? É só clicar e ele vai tentar visualizar, não vai conseguir porque o arquivo é grande, então é só clicar em baixar, tá? A gente não colocou o Excel aqui na apresentação, vocês vão precisar baixar. A ferramenta tem algumas limitações, a gente só pode pôr PDF aqui, eu não consigo subir outras coisas. Mas não tá difícil, tá? É só acessar Espaço Legislação e ir pelo E-Social, vai abrir essa página, e aí vocês vão aqui, ó, layouts que compõem o E-Social, e está disponível para download para vocês baixarem. Essas notificações e essas normas e modificações, elas são muito constantes, tá, gente? Então, a gente vai trabalhando o sistema, vai fazendo alguns ajustes e adequações, e, acima de tudo, é mandatório do que vem do governo, né? Algumas coisas a gente sabe de antemão pelos grupos, pelas reuniões, e algumas a gente também é surpreendido, né? Essa versão 2.0, a gente sabia que ela estava sendo construída, mas até hoje, a esse momento, a gente não tinha previsão de quando seria a sua liberação. Então, provavelmente, a partir de julho, a gente já passa a ver neste layout aqui, ó, da Reinf, que é essa versão 2.0 da Reinf, provavelmente é aqui que vai ser a movimentação de folha do imposto de renda que está indo para a Reinf. Eu comentei sobre LGPD, alguém perguntou aqui como que o governo está se preparando, a gente não tem a menor ideia, a gente já questionou algumas vezes e não tivemos um retorno. Essa movimentação, essa virada de itens de folha para o Reinf é algo que nos preocupa, sim, pelas empresas, pela organização, mas também por parte do governo, tá? A gente não tem resposta para isso também, infelizmente. Eu não sei se tinha algumas perguntas recorrentes, mas era sobre o vídeo e sobre o arquivinho Excel, né? Então, achei por bem a gente mostrar aqui que era mais fácil. Vou deixar ele aberto aqui, se vocês quiserem gravar o site. Não sei se tem mais perguntas aí, Ti, tem alguma que seja recorrente, você queira falar de produto, Marcinho? Tem um aqueles referente à exclusão, né, de campos, é o que tem o layout 2.5 e deixa, né, de existir na simplificação, né, como seria essa exclusão, tá? Como apareceu mais de uma vez, eu vou só repetir aqui, né, para meio que já deixar claro para todo mundo. Os campos que a gente já tem hoje, né, no produto, no layout 2.5, né, quando entrar a simplificação, vamos pensar o seguinte, tá? Nós deixamos de enviá-los ao E-Social, tá? Na base do cliente, a gente não pode, né, e não vai mexer, tá? Então, assim, vamos lembrar que uma vez que tem ali um campo, né, que o cliente preencheu e utilizou, né, isso não só em questão de E-Social, tá? Em regra de produto, a TOTVS ela não pode sumir com esse campo ou ocultá-lo automaticamente, tá? Então, assim, fica a cargo de cada, né, cliente, se tiver a necessidade, de ocultar esse campo da base dele, tá? A gente vai fazer com que ele não seja enviado mais para o E-Social, porque, de fato, se colocar no XML vai ter um retorno negativo, o governo não vai aceitar, né? Mas vamos pensar que assim, no cadastro do meu funcionário, esse campo vai sumir quando eu migrar para, né, quando eu aplicar lá o predistre para migração, para simplificação?
Não, a gente deixa o campo ali, até porque a gente tem alguns clientes que pegaram esses campos que são padrões, né, do sistema hoje e customizaram algumas rotinas e relatórios, né? Então, para a gente não afetar uma gama muito grande de clientes, então a gente não vai mexer nesses campos, tá bom? Você falou em relatório, foi recorrente também algumas perguntas com relação a relatório de RAIS. Hoje o E-Social não tem nenhum relatório que comprove que você está kit com a RAIS ou com CAGED, tá? Então, durante o ano de 2020, a gente observou relatos de clientes, porque chegou fiscal e pediu CAGED, só que o CAGED não é mais obrigatório, tá? E a gente levou isso para o governo e pedimos para que realmente houvesse uma documentação oficial com relação à empresa estar kit com CAGED ou com a RAIS. Isso é uma demanda em aberto, a gente ainda não tem retorno. A princípio, não tem nada, tá? A minha empresa não teve movimentação, eu fazia CFIP negativa, RAIS negativa. Também no E-Social existe lá para você fazer uma declaração negativa, ela é feita anual, né? Então, em janeiro, você faz a declaração anual do negativo do 1299. Tá. Ele tem uma pergunta aqui sobre LGPD, tá? A pergunta sobre LGPD anteriormente. Os campos que já foram enviados no layout 2.5 serão excluídos para o layout 1.0 no E-Social. Assim, em relação a LGPD, assim, ele me corrija se eu estou errada. Eu acho que esses campos são, né, de poder ali da União. Eu não vejo problema desses campos terem sido retirados, né? Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Você pode Não tem, me porque ajudar assim, aqui? ó, quando a gente fala de obrigações, a empresa tem que mandar e não tem como fazer uma criptografia, né? Eu poderia fazer um bloqueio dessa informação. Só que se a gente aplicar uma criptografia em eventos do E-Social, da REINF ou qualquer obrigação, ela não vai ser aceita pelo ente público, né? Então não funciona. A partir do momento que a empresa enviou e ela tem o certificado digital, porque hoje tudo ela só envia por meio do certificado digital, a responsabilidade de guarda da informação passa a ser do governo. E quem passa a ser obrigatório é o governo. Tá. Aí a gente entra em outros méritos, que é assim, mas e como o governo garante? Aí é outro assunto, a gente não tem como argumentar. Certo, tá. Muito obrigada. Eu coloquei aqui na resposta, tá? Tá. Ó, tem uma pergunta do Aécio que está falando sobre a gente não vai mais gerar GPS por contingência. Não vai ter mais contingência no layout simplificado, tá? Então, assim, hoje o que a gente faz através de fechar a folha por contingência, que é o 1295, ele deixa de existir. E por que que ele deixa de existir? Porque não vai ter mais as regras que hoje são aplicadas no fechamento. Você vai conseguir fechar com 1299 mesmo tendo problemas. E aí você vai ter uma GPS com base naquela fotografia, né? Nos dados declarados até aquele momento, você tem uma GPS, uma DARF, né? Não mais GPS, uma DARF numerada. Então foi excluído, sim, por isso que eu coloquei de uma forma muito detalhada nos eventos, que agora a empresa tem que ter todo um compliance dela, né? Tudo que tinha de regra para impedir o fechamento de forma errônea foi retirado no simplificado. E aí cabe à empresa fazer todo esse monitoramento, tá? Existe sim a DARF normal, né? E não existe mais o fechamento em contingência porque você vai fechar ele direto. O link referente ao E-Social e a RENF, eu tô colocando de novo aqui, ó. Tô enviando para todos, tá? Um deles, eu não sei se a minha tela ainda está compartilhada, tá, Marcinha? Tá. Sim, ele... Tá. Então, ó, um deles está no site do SPED, tá bom? Então, dentro da página do SPED é a informação referente ao REINF. E referente à do E-Social, tá na própria página do E-Social. Ela foi atualizada agorinha há pouco. Até as 2 horas não estava lá. Ou pelo menos não com esse destaque, tá? Então tá aqui, ó, GovBR E-Social.
comunicado conjunto da Receita, e aí é esse que eu abri para vocês, tá? Então, do E-Social, na própria página do E-Social, para ter acesso, clique aqui, e aí ele abre o documento que eu mostrei. E o da Receita no sítio do SPED mesmo. Vai lá no sítio do SPED, aqui EFD Reinf. E aí tem o comunicado com relação à Reinf. E as datas da Reinf também batem com o mesmo que está aqui, tá bom? Teve uma pergunta aqui referente do Daniel, né? Se é sobre o TAF do futuro, se tem alguma relação com o E-Social simplificado, tá? Não, tá? A parte do TAF, né, ou E-Social do futuro, né, TAF do futuro, E-Social do futuro, é uma diferente entrega da obrigação E-Social, tá? Isso independente de ser o layout simplificado ou até mesmo o layout que existe hoje, tá? O 2.5, né? É a forma de, por exemplo, alguns clientes optarem por utilizar o TAF para realizar a entrega, né, das obrigações do E-Social, ou quererem fazer isso através da própria linha de produto Proteus RH, tá? Então, assim, não tem ligação, né, referente a isso, tá? Mas independente, né, do cliente que utilizar pelo TAF ou E-Social do futuro, independente do cliente que utilizar, a simplificação ela vai ser feita tanto para quem continuar utilizando o TAF, quem utilizar também a parte da entrega da obrigação do E-Social via produto RH, tá bom? Tem uma pergunta do André com relação ao imposto de renda. Ó. Dentro do Reinf, existe alguma ferramenta para conferência dos valores de IR que será enviado? O Reinf ele tem menos opções do que o E-Social, tá, André? Neste momento, os eventos que a gente está falando, que é imposto de renda do trabalhador, saíram daqui e não estão lá. Então não tem nada, nem aqui nem lá, tá? Existe sim um layout do Reinf que modificou, que era o layout 1.5, né? Nesse 1.5 a gente já tem um evento do E-Social que saiu e está lá, mas não tem mesmo a evolução do Reinf. O Reinf falava-se no bloco 40, que é discriminação da parte do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, tudo isso provavelmente vem a ser apresentado no layout 2.0 da Reinf, tá? E tem menos opções, nem o Reinf, o ambiente de teste não fica disponível que nem está no E-Social. A gente tem mais ferramentas e informações dentro do próprio E-Social do que da Reinf. Eu acho que essa pergunta aqui, ela está se referindo àquela consulta que é feita ali na página, né, do E-Social, sabe? Que você consulta os eventos. Então, eu acredito que seja isso. Ela está dizendo o seguinte: em relação aos campos antigos, né, enviados no layout 2.5, passarão a não existir mais nas consultas efetuadas no E-Social. Você sabe algo a respeito, né, lá com os nossos grupos de estudo? Mais para frente, sim. Né? Então, enquanto a gente estiver no período de convivência, então de maio até novembro, vocês conseguem pelo E-Social Web consultar, e o E-Social Web permite o download também do XML enviado, né? Então, até novembro vai refletir tudo que era 2.5. A partir do momento que migrar direto para o simplificado, aí não vai mais retornar nada nem no web, tá? Então, o que eles têm planejado, por enquanto, é isso. As coisas mudam, tá, gente? Então, pode ser que daqui para frente mude de novo, mas por enquanto é isso. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. De uma forma geral, gente, assim, a ideia deste evento, embora a gente ainda não tenha pacote, mas foi trazer as informações como elas estão acontecendo, né? Então, a gente já tem um layout, já tem algumas publicações, a gente tem uma programação nossa, né, como produto para liberar as informações, liberar os pacotes, mas vocês também precisam começar a se programar
né? Porque a partir do momento que a gente pega dados que são do E-Social e vai levar para o RENF, a ideia também é a gente antecipar um pouco essa movimentação para que vocês se preparem internamente no compliance da empresa, né? O que que essa empresa, de repente eu tenho uma equipe lá do RENF que trabalha isolada da equipe do RH, né? Então a gente vai precisar pegar as duas equipes, juntar a mãozinha e falar assim, olha, vamos lá. Então tem coisas aqui que a gente vai ter que dividir. Dá para fazer isso hoje? Ainda não, porque ainda o layout do RENF não está apresentando. Mas dá para vocês já verem no layout que a gente deixou disponível até mesmo em Excel para facilitar, que foram retirados daqui. Então, informações que a gente tinha aqui, elas não existem mais, regras de validações não existem mais. A simplificação trouxe uma redução do E-Social, né, mas ela trouxe uma flexibilização que traz automaticamente para o contribuinte uma conferência maior, né? Então é essa atenção que a gente gostaria de deixar, avisar que a gente está olhando, estamos trabalhando em tudo isso, estamos vendo, estamos tentando, mas tem coisa que foge ao domínio de todas das federações, confederações, empresas de software mais ainda, né? Então é uma atenção nesse sentido, né? E até mesmo para que vocês tenham noção já em 2021 como está as coisas. A gente está num evento no dia 20 falando o que está acontecendo e no mesmo dia já fala-se de um novo layout. Então as coisas são bem dinâmicas, sabe? Sim. Aqui agora a gente tem mais umas perguntinhas de produto mesmo, tá, Eli? Que a gente pode responder. E tem aqui uma pergunta sobre o grupo 2, né? Que isso está no cronograma do E-Social. Ele não sei se daria para a gente responder isso aqui. Tá escrito assim, que para o grupo 2, a substituição da GFIP para o recolhimento e contribuições previdenciárias está como data a definir, entendeu? Grupo Não sei se você viu essa pergunta. Eu acho que a gente está falando do grupo 3, não é, gente? Tá. É a Priscila Pontes que colocou essa pergunta. Eu não vi não, mas é assim, ó. O grupo 2, ele já fez a substituição da GPS pela DARF numerada, né? A gente tem o que nós chamamos lá de 2B, que são algumas empresas que, mesmo sendo do grupo 2, elas ainda não foram habilitadas a DCTF Web, que era faturamento abaixo de 4,8 milhões, tá? Essas empresas até hoje trabalham com GPS, né? E elas ainda não utilizam DCTF. Elas vão utilizar o mesmo cronograma do grupo 3, tá? Tá escrito aonde? Ele não tá escrito, gente, foi falado em reunião, tá? Então, esse grupo 2B, ele já faz um envio de folha, né, desde janeiro de 2019, mas ele ainda não utiliza DCTF Web. É real, a gente tem ciência disso. A gente pediu para que liberasse o quanto antes, mas a Receita adotou como critério que no próximo grupo a ser incorporado o 2B vai junto. Então, quando sair a publicação de quando substitui GPS por DCTF Web para o grupo 3, vai aplicar-se também a esse grupo 2B, que são as empresas com faturamento inferior a 4,8 milhões. Tá? Então, até lá, continua a vida aí com GPS. Tá? Então, a gente sempre observa que começou a folha, 3 meses depois vai ter a substituição da GPS. É isso que a Receita vem praticando, pelo menos foi isso que ela praticou com o grupo 1 e grupo 2. Então, o que eles nos falaram é que vai continuar essa recorrência. Entrou a folha para o periódico, 3 meses depois entra a substituição da GPS pela DARF, possibilitando a empresa fazer o compensação cruzada, né? Então, muitas empresas do grupo 1 e 2 começaram a se beneficiar com a questão da compensação cruzada, e isso não aconteceu para todo mundo, né? Que é justamente porque algumas possuem o faturamento abaixo de 4,8 milhões. E elas vão ser utilizadas junto com o grupo 3, tá? Isso não está oficial em lugar nenhum, tá? Mas é isso que a gente escuta nas reuniões. Ela está dizendo isso mesmo. Isso mesmo, Eli. Tá bom. Obrigada. Acabou as perguntas aqui, não tem mais nada. Então, a nossa parte aqui de produto era só isso mesmo, tá, gente?
Pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês, tá? Fiquem atentos aos nossos canais, ao Espaço Legislação, ao RH Informa. São nesses 2 canais que a gente faz comunicação de pacotes de atualização, de documentação, de eventos responde. Através do Espaço Legislação vai ficar disponível o vídeo lá em Novidades Biblioteca para que vocês assistam. E lá também fica a nossa programação dos próximos Responde, tá bom? Obrigada pela participação de todos vocês. Uma boa tarde, um bom serviço a todos. Até mais.